Olá, seguidores. Mais um vídeo de Barganha Vestilados aqui comentando com vocês oportunidades de curto e médio prazo. Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. E lembre de deixar seu like e sem mais enrolação, bora aqui pro vídeo. Então, começar aqui pelo Ultra High Yield aqui da Cartese, né? Então, essa semana eu fiz um vídeo sobre o fundo e teve uma coisa que eu não gostei muito não, tá? Uma concentração lá que me deixou muito a desejar, uma concentração que começou bem recentemente no fundo, acho que foi em março que eles começaram a se posicionar num determinado projeto lá, acho que projeto Viva, e para mim ultra high yield e até mesmo high yield e concentração não combinam, tá? Tem posição ali com de 10% do patrimônio líquido. E isso daí é mais que o dobro do que eu julgo como minimamente aceitável para esse nível de risco. Além disso, tem outra questão lá que foi a falta de transparência com essa concentração, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, que beleza aqui, ó. A B3 está aqui fora do lá, sistema indisponível. Que beleza, né? Ajudar bastante aqui a fazer os vídeos aqui desse final de semana, viu? Se for depender da B3. Mas beleza, tentar fazer aqui sem a ajuda da B3, tá? Então, se vocês forem ver lá no relatório gerencial, vocês vão encontrar uma tabela do CRI que eu considerei como bem fraquinha, tá? É, é daquelas tabelas que eles colocam, não sei, acho que de propósito que eles colocam lá tudo por quebra dos ativos, né? E como é que mesmo é? O IF de cada ativo acaba colocando mais informação, mas piora a informação, né? Acaba que dificulta você saber qual que é a porcentagem exata por projeto. E para você saber e chegar realmente nessa concentração por ativos, tem que ir lá no detalhamento dos ativos, né? E aí que fica, é bem menos a quantidade de investidores que vão até essa parte do detalhamento dos ativos é bem menor do que aqueles que chegam até a tabela de CRIs, né? Então, meio que por conta desse ponto negativo, vou colocar o fundo aqui mais pro lado da cilada, tá? Eu até tenho umas cotas aqui do fundo, desse fundo aqui da Cartese, mas uma posição muito pequena, viu? O rendimento dele é realmente muito interessante. O geralmente paga aqui é quase 1,30 por mês. Tive um mês aqui que deu uma leve queda para 1,80 por cota, que mesmo assim deu 1,23 aqui. Provavelmente isso aqui é questão da emissão, né? Que jogou o rendimento aqui para baixo. O mercado nem sentiu muito isso aqui no rendimento, deve ser coisa bem passageira, tá? Então, eu espero aqui que eles dêem um jeito nessa concentração. Tá bem fraquinha, tá? Mas, sinceramente, veja esse vídeo aqui. Quem viu achou ele muito diferenciado, viu? Eu montei gráficos como esse aqui e pretendo montar outros também. Fazer um acompanhamento aqui da evolução dos projetos. Porque para mim, fundo de ultra high yield, se você quer ter esse tipo de fundo, quer ter essa rentabilidade de 1,20, 1,30%, ela não vem de graça não, tá? Você tem que manter um acompanhamento ali mensal e ver a evolução dos projetos, porque se depender do gestor, ele não vai te mostrar como é que tá o andamento dos projetos, não, tá? Vai te falar apenas quando tiver com problema. Lembro vocês que para acessar esses vídeos que eu fiz, basta vir aqui no menu do Fica Esperto, o link fica aqui na descrição. Basta vir aqui selecionar ou digitar aqui o CACR11 que vocês vão ter acesso ao vídeo. Então tá aqui mais pro lado aqui um pouco da cilada, essa questão da concentração. Ok, agora vamos aqui para outro fundo, fundo de tijolo aqui, o RBVA11. Então, esse daqui foi tendo aqui um pedido de um seguidor. E lembre de vocês que fique à vontade para pedir fundos nos comentários, tá? Tanto vídeos aqui pro Barganhas como vídeos dedicados. E eu respondo todo mundo, tá? Só tomem um pouco de cuidado com palavra virada aí na hora que vocês forem falar mal de um fundo que vocês não gostem, porque o YouTube é bem sensível com essa questão, tanto nos comentários quanto comigo aqui.
Então peguem leve aí, ou tentem driblar, né? Aqui com colocando alguns números, lugares de letra, talvez passe. Pois bem, RBVA, olha, eu tava dando uma olhada aqui e percebi que a cotação dele deu uma bela derrapada aqui já de aqui do começo do ano, né? Aqui de abril, fevereiro, chegou ficou bastante tempo aqui próximo, R$ 113, ou entre 112, 113, e teve uma queda aqui bem sensível aqui desde então, tá? Tá aqui com a cotação atualmente que está bem próxima do que foi visto ali no começo de julho, que teve aquele estresse todo com a NTNB. É mais um ponto positivo aqui, né? Para a questão de cotação, que é o foco aqui do Barclays Oscilada. E além disso, temos aqui um carrego que eu acredito que seja muito próximo do 1%, né? Daqui 0,94% ao mês. Então é bem perto de 1% ao mês com fundo de tijolo. Algo muito interessante, né? Esse patamar de distribuição tem não recorrentes ali dentro. Eles até comentam que uma outra venda que estiver recentemente aí, que vão utilizar essa venda para ajudar a manter esse patamar. Eu até queria mostrar a DR aqui, mas como a B3 não está me ajudando, vou ficar devendo isso daqui. Ou então vocês vão lá tem que dar uma passada no relatório gerencial do fundo para conferir qual que é os não recorrente aqui. E apesar disso, de ter não recorrente aqui compondo a renda, eu acredito que o fundo deve ter muito imóvel aqui ainda para gerar ganho de capital, viu? Mesmo que as agências aqui, as agências bancárias tenham sido compradas lá a preço de ouro, mas foram adquiridas lá em 2012 e de lá para cá já rolou muita inflação, já tivemos período de inflação de mais de 10%. Isso daí, essa inflação, que aqui no Brasil é bem alta, deve ter corrido muito do sobrepreço aqui no momento da aquisição lá com os contratos atípicos. Lembrando que, para mim, contrato atípico é quase que sinônimo de compra com sobrepreço, tá? Por quê? Pensa bem se fosse se você fosse entrar no contrato atípico com aquelas cláusulas que favorecem muito o proprietário, vocês iriam o quê? Vocês iriam aceitar aquilo ali sem cobrar alguma coisa? Acredito que não, né? Provavelmente vocês iriam cobrar alguma coisa em troca dessas cláusulas que privilegiam bastante que o proprietário, né? Sobre o inquilino. E é uma forma de fazer esse balanceamento é vender com sobrepreço. E para compensar isso também é o que acontece, esse valor pago a mais aqui no imóvel é também uma majoração também do aluguel, né? E daí dão dois problemas aqui nessa aquisição. O preço maior pago pelo imóvel e o aluguel também distorcido para cima. Tem muita gente aí que fala que é viagem minha, que é teoria da conspiração minha, mas para mim não, tá? Isso aqui é muito real. A experiência prova que isso aqui que eu tô falando não é besteira, tá? É, mas então, voltando aqui para o caso do fundo, como tem muito tempo para trás, a inflação, o tempo já deve ter corrido muito desse fator de compra com sobrepreço, né? Ainda mais que agências são imóveis de renda urbana, ah, quase sempre ali no térreo, né? Geralmente com ampla exposição à rua, que é mais um ponto positivo aqui para imóvel que é de renda urbana. Então, acredito que seja quase impossível não ter tido valorização. O problema aqui do fundo é que, ao final aqui é, que além aqui ainda tem os contratos atípicos da Caixa, tá? Para muitos vencerem ainda. É uma coisa que eu tenho conferido com o relatório gerencial, mas acredito que ainda tenham esses a vencer. E agora o cotista do fundo também vai ter que encarar o fim da tipicidade lá com a Cogna. Esse aqui eu me lembro bem, acho que tá lá. Acho que tem dois imóveis em 2027 e o restante em 2029. E já tá logo aí, né? Pois então, vou colocar aqui na barganha, caso desse ser quase 1% aqui com o fundo de tijolo e tá com uma queda de cotação ali que eu acredito que seja bem relevante já. Mas esse ponto que eu acabei de comentar aqui é muito relevante, tá? Tem que acompanhar direitinho e ver, dar uma olhadinha lá de quando é que é o vencimento dos contratos com os imóveis da Caixa.
Tem que ficar de olho nisso aí. Pode ter algum estresse nesse período. Então, e o fundo de papel aqui da Capitânia, hein? É fundo de papel entre aspas, né? Então, a papelada high grade de gestores grandes está quase tudo com ágio já, né? Pode até dar uma olhada aqui. Os da Kinea, os da Credit Suisse, tá tudo com ágio. É, mas aqui, no entanto, continua andando de lado. Deu uma conferida aqui, continua aqui andando de lado, né? Será se já podemos chamar isso aqui de o caranguejo da Capitânia? E olha que esse fundo aqui tá na carteira das corretoras tudo, viu? É presença carimbada aqui nas carteiras das corretoras. Então, meio que chega de tirar sarro aqui do fundo e da gestora e bora aqui para análise. Então, o fundo ele tem pago é, pouco mais de 0,90. Deixa eu dar uma conferida aqui. 0,93%. E eu acredito que temos aqui um rendimento bem similar em HGCR11 no Credit Suisse aqui, no PAT recebíveis agora, né? Temos aqui quase o mesmo valor. Com a diferença que no fundo é Capitânia, eles meio que estão no mar, mas sem nada por baixo, né? E se o mar abaixar, ou aqui no caso a inflação cair, eles ficam desprotegidos, certo? Você me entende, né? Inclusive, acredito que isso pode acontecer na data conta de setembro. Agora não da segunda do dia 12, mas de setembro, que aí vai levar em consideração a inflação de junho. E se vocês olharem ali o PVP, eu tenho certeza que vai parecer uma barganha, mas acredito que aqui seja uma eterna barganha para o indexador, tá? Então, vai aqui para esse lado mais uma vez CPTS 11. Ok, e agora o CRAA. Então, o que não poder deixar de colocar aqui como cilada é 10% de ágio em Fiago, para mim, haja coragem, viu? Eu comentei sobre esse fundo aqui no meu vídeo Foguete não tem ré versus falidos. Essa aqui é uma nova série de vídeo aqui para o final de semana. Nele também vou comentar vários fundos, tá? Só que a diferença é que aqui vou estar olhando a performance durante a semana, já que no vídeo de barganhas vou estar com o olho aqui mais pro futuro, tá? Depois vocês dão uma passadinha lá para ver, quem sabe vocês não gostam também. Ok, agora falar do Fundo de Desenvolvimento da TG Core. Então, esse daqui, já vou adiantando que dos fundamentos não gosto muito não, tá? Para mim não apresenta um desempenho de fundo de desenvolvimento, não tem aquela curva J. Tô até na dúvida se eu comentei desse fundo aqui semana passada. Agora bateu a dúvida aqui, tá? Então, mas vamos lá. Para mim, mesmo que eu não tenha um desempenho de fundo de desenvolvimento, acho que diz que para o curto prazo seja uma boa, viu? O, temos que o rendimento dele caiu por conta da emissão, né? Que era aqui mais ou menos a faixa dele aqui de 1,33, 1,35 para 1,22. E a cotação meio que acompanhou essa queda também. Veja aqui, estava aqui sendo negociado 120 e poucos e agora aqui está na faixa de R$ 117. Inclusive está aqui abaixo do que foi negociado ali no começo de julho, né? Então, é, então mesmo que tenha essa questão de não gostar muito dos fundamentos, mas como aqui o foco é mais no curto prazo, eu creio aqui que quando vier um outro rendimento de 1,33, que essa cotação aqui daria 1,3%, eu acredito que a cotação deve reagir bem, tá? Deve voltar pelo menos aqui R$ 120 mais ou menos. Então, pelo menos aqui pensando no curto prazo, talvez seja uma boa opção. Ok, e para finalizar agora, um fundo que eu gosto bastante, fundamentos.
Inclusive aqui é o meu escolhido aqui no pra Lages, né? Um fundo que eu fiz aqui recentemente, o pessoal gostou bastante também. Então, dei uma olhada aqui na cotação dele, eu observei que ele tava meio que andando de lado também, viu? Tá aqui andando de lado e inclusive aqui tá com a cotação abaixo daquela que a gente teve no naquele estresse lá no com a NTNB, né? Que tínhamos aquela maré negativa naquela época e de lá para cá acho que as taxas elas já caíram bastante, apesar de que o burburinho ainda não passou, né? Questão fiscal do país continua bastante em alta, mas pelo menos a NTNB acho que ela caiu bastante aí, os juros caíram bastante aí nas últimas semanas, tá? Nos últimos dias. Então, acredito que tem bastante espaço para recuperação da cota aqui. E tudo isso, a gente tem ainda aqui um carrego de quase 1%, quase de 1% ao mês aqui, 0,93. E a intenção era ter aberto agora o relatório gerencial para dar uma conferida nessa questão do uso de não recorrente. Mas como eu bem mostrei para vocês, a B3 não está fora do ar aqui por manutenção. Eles pensam que o pessoal não trabalha aqui no final de semana, né? Mas então, fiz um vídeo sobre esse fundo aqui tem poucos dias. Deixa eu até uma conferida aqui no menu. Quando é que eu fiz vídeo sobre esse fundo? Foi aqui, o vídeo saiu aqui dia 30/7, então deve ter sido alguns dias e tal. Não tem nem 2 semanas que eu fiz um vídeo sobre ele. E me recordo de não ter utilização muito grande de não recorrentes para compor esse mais 0,90% ao mês, tá? Então, para mim, tá aqui bem interessante, tanto por longo prazo quanto por curto prazo. Então foi isso, galera. Deixa sua curtida aí. Lembre de se inscrever. Tem barganhas aciladas toda semana aqui no canal. Dá uma conferida lá no Foguete Não Tem Reverse Faliu. E reforço que nada aqui é recomendação, beleza? Até a próxima.